Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 87, capítulo 25, Livro dos Médiuns, das evocações, considerações gerais. Então, como nós já explicamos nos vídeos anteriores, a respeito desse mesmo assunto, geralmente considerações gerais é visto no final do capítulo, né? Mas Kardec resolveu, é óbvio, graças a ele, né? Kardec resolveu fazer essas considerações gerais no princípio do capítulo 25. Então, o próximo tema: espíritos que podem ser evocados. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Utilidade das evocações particulares. Questões sobre as evocações. Evocações dos animais. Evocações das pessoas vivas. E também tem a telegrafia humana. O que é a telegrafia humana? Eu posso dizer que a telegrafia humana é a comunicação através da telepatia. A hora que nós chegar lá nessa parte, nós vamos explicar a respeito, né? É muito interessante isso também. Então, tratando-se até aqui, né, na questão 269, considerações gerais, agora nós vamos para a questão de número 270. Aqui, Kardec diz aqui assim, olha só. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Então é óbvio, aqui está o número 203, né? Então é natural que lá no número 203 trata-se dessa questão. Então, se ele pode vir, a resposta é geralmente sim. Ou estou aqui. Ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir. Então nós vamos parar um pouquinho aqui para a gente comentar alguma coisa. Então veja bem, nos vídeos anteriores, nós procuramos levar ao conhecimento das pessoas diversos, enfim, nós procuramos tratar um pouquinho de cada coisa, uma vez que tudo não passa-se de uma evocação. Agora, nós temos que procurar entender que existe, por mais que tudo não passa de uma evocação, mas nós temos que entender que existe diversos tipos de evocação. Por exemplo, Allan Kardec mesmo, quando ele, na codificação da doutrina dos espíritos, ele evocou milhares de espíritos. Nós vemos isso no livro O Céu e o Inferno, que é uma obra que faz parte das 5 obras básicas. Então, quem já leu o livro O Céu e o Inferno, pensa assim, nossa, mas aquele livro lá é tão difícil da gente entender ele. Mas por que tão difícil?
As pessoas precisam raciocinar, não tem nada difícil. Aquele livro lá, praticamente das 5 obras, é o livro mais fácil que existe. Né? Não tem nada de complicado nele. Ah, mas ele é muito complicado, a gente não entende, a pessoa não entende, porque não raciocina. A pessoa não entende, porque ela não fixa a mente ali. Ela está ali lendo o livro ou estudando o livro e prestando atenção no celular, ou prestando atenção numa música que está tocando lá na rua, o carro do sorveteiro que está passando lá na rua. Então ela não vai conseguir mesmo raciocinar, né? Então Kardec ele evocou milhares de espíritos, espíritos de todo nível, espíritos de mendigo, de suicidas, olha, daqueles que foram rei, ele evocou de tudo, ele evocou. Mas por que Kardec evocou? Primeiramente, porque Kardec tinha moral, Kardec tinha conhecimento. Então você observa o termo conhecimento. O conhecimento é tudo. Então Kardec tinha conhecimento, tinha moral e o objetivo era levantar, né, o máximo possível de informações a respeito dos acontecimentos verídicos com cada ser. Então é óbvio que com cada espírito desse tem que saber o que conversar com ele. Nunca que se trata 2 espíritos igualmente. Se manifesta 1000 espíritos, 1000 formas diferentes de tratar aqueles espíritos. Você nunca que trata 2, 3 espíritos do mesmo jeito. Até pelo fato da cultura, da moral do espírito, o assunto, isso voga muito. Então, cada caso é um caso. Então nós procuramos, nos vídeos anteriores, mostrar com relação à psicografia, com relação à psicofonia, né? Inclusive, Allan Kardec, no livro dos Médios, ele nos orienta que, principalmente o médio, a pessoa que está desenvolvendo ali, educando a mediunidade psicográfica, ele deve sim evocar um espírito familiar, um espírito amigo, né? E ali ele não só evoca, como através de uma leitura do Evangelho ou de um outro livro da literatura espírita, entra ele em oração durante 15, 20 minutos, meia hora, concentrado, depois da leitura, da evocação. Isso para que ocorra ali aquela conexão, né? Então, observa só para você ver. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, né? É de toda necessidade evocá-lo. Agora, aqui, quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo, isso é relativo. Isso é relativo. Não são todos os espíritos que podem ser evocados
existe vocabulários que você pode usar com um, não pode usar com o outro. Os vocabulários que podem ser utilizados com determinados espíritos. A pessoa que pretende evocar um espírito, para qual finalidade? Qual o objetivo? Tem conhecimento a pessoa do que ele está fazendo? Ele tem conhecimento da doutrina dos espíritos? Não, então não evoca. Não evoca porque é aquilo que eu costumo dizer aqui. Lidar com o que a gente vê já não é fácil. Agora imagina lidar com o que você não vê. Ah, mas os videntes vê. Não vê 100% não. Os videntes, o máximo que os videntes vê o mundo espiritual, os espíritos, em 100% é menos de 5%. Porque os médios videntes, eles não têm condições tanto evolutiva e estrutura psicológica e emocional para ver além de 5%. A não ser um ser igual Chico Xavier, né, que via demais, mas era um ser preparado. Agora, não desfazendo de mais ninguém, mas a pessoa precisa ter estrutura psicológica, emocional, porque as pessoas pensam que os médios videntes só vê anjo, só vê vó Leontina, só vê Marcílio, só vê o professor. Não! Em 100%, 99%, o médio vidente vê espírito sofredor, espíritos deformados, espíritos metamorfoseados numa situação de licantropia. Então, eu, dizendo isso simbolicamente, se tivesse como eu pedir a Deus para que retirasse isso da minha visão, essa evidência da minha visão, eu pediria. Mas eu não peço, sabe por quê? Porque eu sei que isso é para o meu bem. Porque é preciso ter disciplina, porque esses seres necessitam da gente. Então não é por acaso que a gente tem essas ferramentas, né? Então a gente só tem as ferramentas que a gente precisa para ajudar um ou outro. Caso contrário, né? Então, 1% são lá espíritos amigos, espíritos familiares, né? São espíritos assim mais equilibrados, que não estão assim em estado assim de perturbação total como esses outros que a gente depara. Então, nessa questão aqui, é preciso ter em mente, tem conhecimento, você tem conhecimento, qual o objetivo? Por qual finalidade? Você vai invocar o espírito para qual finalidade? Você vai consultar o espírito o quê? Quais as perguntas você vai fazer àquele espírito? Mesmo sendo um ente querido, como nós já esclarecemos nos vídeos anteriores, que eu acredito que muitas pessoas não sabiam disso, né? E em 100%, 60% dos espíritos que deixam mensagem para os seus familiares não são os entes queridos, e sim os anjos guardiões, guias protetores deles, espíritos amigos que passam por eles. Nós já explicou lá, né?
E 40% de fato são aqueles espíritos, porque eles querem manifestar, eles querem, né, deixar mensagem para a família, eles estão em condições, a família também está em condições, emocionalmente, psicologicamente, ambas as partes, tanto plano espiritual quanto físico. O espírito está numa condição assim melhor, foi amparado pelos bons espíritos, está em colônia, está em tratamento em hospitais, né? Não está dentro dos túmulos, trancado ali com os corpos em decomposição, não estão lá nas regiões umbralinas, não reencarnaram. Então você raciocina para você ver como que tem fundamento essas coisas. Porque como que um espírito vai se manifestar? Você evoca o espírito de fulano de tal. Como que ele vai se manifestar se ele está preso lá no túmulo? Ou se ele está preso nas regiões umbralinas? Ou se ele está numa colônia espiritual, em tratamento espiritual, recebendo cirurgias perispirituais. Ou se ele está lá naquela lá nas colônias espirituais e guarda ele uma certa mágoa dos parentes que ele deixou para trás. Mas como a família aqui na Terra, uma hora a consciência pesa, aí vai atrás de algum médium, psicógrafo principalmente, pedindo uma mensagem daquele espírito ente querido. Mas e se o espírito não quiser vir e deixar a mensagem? Ele não vem. Ele tem, os espíritos também são dotados de livre arbítrio. Como todos nós aqui, dotados de livre arbítrio, um pouquinho só relativo. Eles também. Então, às vezes as pessoas são mistificadas porque elas não raciocinam. Agora, você consegue entender, com todo respeito, que essa programação toda, ela só se dá na casa espírita séria. Só é possível na casa espírita séria. Agora, na casa espírita que não é séria, toma cuidado, porque o Joãozinho é Pedro, viu? O Sebastião é Benedito, viu? Toma cuidado. Porque eu faço novamente aquela pergunta. Aí você pode falar assim, Luiz, mas trata a respeito da questão. Mas eu estou tratando. É o esmiuçamento. Eu te faço aquela pergunta. Nós não somos perfeitos, nós temos os nossos defeitos, não é? Então, não existe alguém no teu emprego ou na tua família que é uma pedra no teu sapato e que você tem que rezar mesmo e pedir a Deus mesmo paciência, porque senão a hora você chuta o balde e manda o retireiro embora. Tem esse ditado aqui na Terra também, né? Chuta o balde e manda o retireiro embora. Ele tá tirando o leite ali, mas você fica nervoso com ele. Chuta o balde e manda o retireiro embora. Não existem essas pessoas na nossa vida. Então essas pessoas, nós estamos vendo elas. Não é difícil lidar com essas pessoas? Luiz, realmente. Agora imagine lidar com o que nós não vemos. Se lidar com o que nós estamos vendo já é difícil, imagina o que nós não estamos vendo. Então, não pode evocar espírito a ser ator de qualquer direito, não. Eu vou evocar o espírito de fulano, de Bertano. As pessoas não sabem. Então, isso aqui se deu na época da codificação da doutrina dos espíritos. Esses tipos de evocações aqui. Esses tipos de evocação. Ano de 2022 não aconselha muito mais isso, mais não. Por mais que pode. Mas pode por aquelas pessoas sérias. Aquelas pessoas enérgicas com amor. Então é só para você ver. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Então tá lá no número 203.
Se ele pode vir, se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, ou estou aqui, já estou aqui, ou ainda, que quereis de mim? O Espírito se manifesta ali e diz assim, que quereis de mim? Ou, estou aqui, que quereis de mim? Às vezes, entra diretamente em matéria, respondendo de antemão as perguntas que se lhe queria dirigir. Tem espíritos que, às vezes, você elabora ali umas 10 perguntas num papel, deixa por escrito ali para você perguntar aquele espírito. Aí você evoca aquele espírito. Mas isso é em casa espírita séria, gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer esse papelão aqui na casa, na casa espírita meia boca, não. Pelo amor de Deus, porque isso aqui dá morte, hein? Dá morte. Se a pessoa não souber lidar, isso aqui dá morte. Então, você põe no papel ali 10 perguntas, vamos pensar assim, e você evoca determinado espírito. E o espírito já manifesta, já respondendo às perguntas que você colocou no papel, você nem o interrogou. Mas ele já vai respondendo. Por quê? Porque os espíritos sabem que está na sua mente. Os espíritos sabem que está no papel. Nós temos que entender que antes de fazermos a eles as perguntas, eles já nos respondem, porque eles já conhecem o nosso pensamento. Kardec passou por essa situação várias vezes, não foi uma nem duas, não foi nem 10, nem 20, nem 50, foi várias. O espírito se manifestava já respondendo aquilo que Kardec ia perguntar. Então, olha só para você ver a sequência. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Nas perguntas que se lhe façam, deve evitar-se as fórmulas secas e imperativas que constituiriam para ele um motivo de afastamento, né? Não ser assim tão imperativo, né? Não ser assim tão bruto com ele, você entendeu? As fórmulas devem ser afetuosas. Então, quem não gosta de ser tratado com respeito, né? Ou respeitosas, é a mesma coisa. Conforme o espírito. E em todos os casos, cumpre que o evocador lhe dê prova da sua benevolência. Então, é preciso que o evocador dê prova de sua benevolência. Porque o espírito sabe com quem lida ali. O espírito sabe quem o evoca. O espírito sabe o desejo das pessoas ali que o evocam. O espírito conhece os sentimentos dos encarnados ali. Conhece a índole, conhece a moral. Conhece, eu tenho prova disso, eu passei por isso aqui na Terra. Conhece a moral. Então, o determinado espírito, se você evoca determinado espírito e você não tem lá a moral, isso, aquilo adequado, perdão do termo que eu vou dizer agora, ele joga na tua cara, seria rosto, mas eu pedi perdão, ele joga na tua cara tudo quanto é teus defeitos. Quem é você para se dirigir a mim? Você faz isso, você não tem moral de se dirigir a mim. Para se dirigir a mim, tem que ser uma pessoa assim. Por mais que eu sou uma pessoa desqualificada, mas eu não mereço, eu não aceito receber ordens de uma pessoa menos qualificada do que eu. Então, olha só você, os espíritos conhecem. Mesmo os espíritos mais ignorantes, mais inferiores, eles conhecem os nossos sentimentos.
Então é de extrema importância que o evocador dê prova da sua benevolência. E também é preciso que o espírito não seja tratado ali, né, secamente, né? E também não assim com aqueles sentimentos de imperatividades, né? Para quê? Querer demonstrar que você é bom nisso, você é por espírito. O espírito sabe tudo nesse sentido. Ele capta tudo. Então, de acordo com as atitudes das pessoas e do evocador ali, o espírito, ele pode, por gentileza, às vezes ali permanecer, ou às vezes até se retirar dos trabalhos, às vezes até se retira. Ou às vezes o espírito, secamente, conforme ele é tratado, secamente ele trata as pessoas. Se ele é desrespeitado, ele desrespeita as pessoas também. Então é preciso tomar bastante cuidado com essa situação. Eu conheço casos que as pessoas evocaram e depois não deram conta do recado, sofreram até os espíritos determinar, chega, basta. Aqueles espíritos evocados, né? Então vamos para o próximo vídeo.